Sejam bem-vindos a mais um Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Por onde nós passamos, nós deixamos uma marca no caminho. Como nos diz o Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. Nós vamos além disso. Em todas as nossas atitudes, em cada gesto, em cada expressão, em cada palavra, em cada atitude ou falta dela, nós transmitimos um pouco de nós, do que nós somos, das nossas ideias, sentimentos, nossos princípios morais, grau de conhecimento, defeitos e vícios. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é. Não que nós tenhamos a obrigação de forjar uma imagem bonita de nós mesmos, de sempre desejar agradar as outras pessoas, muito menos maquiar a nossa personalidade, nossa maneira de ser. Mas existe uma diferença entre ser autêntico, fiel aos seus princípios e usar de honestidade para com as outras pessoas e para conosco mesmos, e não saber filtrar aquilo que pensamos antes de falar, não exercer controle emocional nas expressões de ideias e sentimentos, não tentar frear as nossas atitudes baseadas nos instintos mais primitivos e dominar os nossos maus pendores. Não precisamos sufocar a nossa personalidade, temos que mudá-la para que, ao nos mostrarmos aos outros, não precisemos sentir vergonha de nós mesmos e muito menos que a gente possa ferir alguém pela agressividade, por uma palavra mal colocada. Nossa mensagem para o mundo é o assunto do nosso tema livre de hoje. Nossa mensagem para o mundo. Escolhemos esse título, podia ser qualquer outro, mas apenas para termos, digamos assim, para podermos dar o pontapé inicial no tema, no assunto que a gente quer tratar hoje no tema livre. Comigo aqui a Andréia e o Humberto. A gente vai fazendo algumas leituras aqui, eu vou passar para esse comentário e vamos ver o que a gente tem depois para fazer a conclusão final. Vocês perceberam na abertura um pouco já da intenção do lado que a gente quer enveredar com esse tema. Então, no dia a dia, nós temos que, digamos assim, ter uma certa disciplina, temos que fazer aquela autofiscalização dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, principalmente a partir do momento que a gente verbaliza, né, as coisas. Então, nas nossas palavras e principalmente atitudes, na interatividade com as outras pessoas que nos rodeiam, que conosco convivem, nós temos que se observar para a gente não cair em extremos, nem sermos hipócritas, querermos se passar por aquilo que nós não somos, mostrar que somos bonzinhos, etc. Isso é terrível, Jesus já combateu muito isso, né? Por outro lado, também, para sermos verdadeiros, autênticos, não precisamos sair com grosserias, não precisamos ser agressivos, dando pontapé nas pessoas para dizer, não, esse é o meu jeito de ser, eu não mudo e acabou. Eu acho que é por aí. Então, só que assim, não é só as pessoas, as grandes autoridades que quando empunham o microfone ou estão lá por detrás das câmeras ou fazendo um discurso que elas têm que se preocupar, escolher bem as palavras, depende do público. É claro que na intimidade do lar com a família, você fala mais à vontade, né? Não se preocupa tanto. Você vai se dirigir a outras pessoas, seja por telefone, nas redes sociais, qualquer coisa, tem que manter um mínimo. E isso que muitas pessoas hoje não estão fazendo. Elas vão para as redes sociais principalmente, carregam de palavrões e falam mal de todo mundo, sem o menor respeito. Então, qual é a mensagem? Quando nós desencarnarmos, vamos tentar ser bem objetivos, né? Quando a gente desencarnar, qual é o tipo de marca que a gente vai ter deixado no caminho, né? Você quer comentar de início já um pouquinho sobre isso? Tá, eu vou puxar ali desse ponto que você colocou, Wilson, das palavras que a gente usa para se expressar, né? Primeiro, que aquilo que eu expresso está dentro de mim,
né? Então, é necessário que a gente tenha um equilíbrio no que se fala, na forma que se diz as coisas, mas para isso preciso realmente pensar assim e realmente trabalhar isso comigo, né? É claro que não estamos falando aqui em ser perfeito, mas todos nós estamos aqui exatamente para isso, para trabalhar a minha forma de me comunicar, a minha forma de lidar com o meu semelhante. Então, eu preciso trabalhar isso em mim, internamente, no meu objetivo, no meu comportamento, para me exteriorizar de uma forma agradável para as outras pessoas, né? André, eu coloquei até na abertura que Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio, né? E é mais ou menos disso que nós estamos falando, né? Só que fui um passo além para mostrar que talvez a gente podia interpretar essa passagem de Jesus assim num sentido mais amplo. Você quer falar um pouquinho? É bem verdade isso, né? Porque aí a pessoa não consegue disfarçar, né? O coração está cheio daquilo, então aquilo vai aparecer na fala dela, né? Então se for raiva, ela vai deixar transparecer. Né? Todo comportamento, em todo lugar, todo comportamento, né? Na atitude, na fala, né? No que ela faz, como ela age. Então, ela vai transparecer aquilo que está dentro do coração. Ela vai tentar disfarçar, né? O Jung, ele fala muito das máscaras que nós utilizamos, né? E essas máscaras são, por exemplo, na sociedade, na família, em casa. Para cada situação, a gente se utiliza de uma persona, que é como se fosse uma máscara, sim, né? E aí a gente pode utilizar isso, mas isso rui, porque o coração não está cheio daquilo que a gente está tentando fazer, né? Como se fosse um personagem muito, muito mal construído, que a gente está tentando fazer ali, mas aquilo aparece. Principalmente porque pensamento é energia magnética, né? E as pessoas percebem, elas sentem, né? Então, a gente também tem que cuidar muito desse burilamento por dentro, de verdade, né? Cuidado com as aparências. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar, né, para o mundo. Cuidado com as aparências. Tem um ditado que diz que a mentira tem perna curta, né? E também tem outro que diz mais ou menos assim, não sei se eu até não vou trocar as bolas, como se diz, mas como é que é a história? Você pode enganar alguém durante muito tempo, você pode enganar poucos poucos durante muito tempo ou muitos durante algum tempo, mas não pode enganar todos por muito tempo. Um dia a máscara cai, como ela disse, né? E isso que eu coloquei lá na abertura, que a gente vai depois ter que, de repente, sentir vergonha de nós mesmos, justamente quando nós somos desmascarados. Então, toda vez que se usa de falsidade, da mentira, do recurso da mentira, para enganar, para tirar proveito, ou simplesmente para ser agradável, aparentar uma coisa que você não é, um dia vai aparecer. Então, isso é muito ruim. Então, temos que ser autênticos. Mas esse autêntico daí, se pega o brutamontes lá, que é semi-civilizado, nós não podemos nos comportar como isso. Nós não somos mais homens das cavernas. Nós já somos pessoas civilizadas. A gente passa por banco de escola, a gente aprende com as outras pessoas, né? Então, como disse, querer dizer, bom, eu sou desse jeito, não vou mudar, o que significa isso? Significa que a pessoa está sendo resistente à evolução, que é um fator natural para o ser humano, que nós estamos aqui para evoluir. Que a pessoa querer se fixar na ignorância, se fixar no atraso, né? Geralmente por paixões à primitividade, né? E teimosia, né? Ele, às vezes, tem gente que se orgulha de ter certos defeitos. Exato. Né? Aquele pau que nasce torto morre torto, né? E que já que a gente está falando em frases, eu queria citar a estrofe de uma música que eu acho bonita, que ela diz assim, que o mundo é portátil para quem não tem nada a esconder. Então isso fala da felicidade que se tem de quando se é fiel ao que se é, né? Quando a gente é espontâneo. E do peso que se carrega quando
eu tenho uma máscara para usar em casa, outra no trabalho, outra com os amigos, e às vezes até chega-se a usar formas de falar diferente, ou né, gírias diferentes, ou tom de vozes diferentes. Exatamente. Que é uma coisa, vamos dizer, um fardo pesadíssimo para quem... É como a André diz, a pessoa cria, né? Uma fantasia, ela tece uma máscara, algumas são muito, tem um outro termo que eu não lembro agora, mas elas são muito cuidadosas, né? Pensam em todos os detalhes, né? São verdadeiros atores, uma coisa impressionante. André, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, item 7, diz assim, em resumo, né? Naquele que sequer concebeu, está falando em evolução, em progresso, né? Veja o que os Espíritos falam sobre o progresso. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia surge, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. E naquele que pensa no mal e nele se acomoda, o mal ainda existe em plenitude de sua força. Então, não sei se você analisaria por esse lado aí, pode depois se complementar. Mas assim, nós temos que justamente ter esse equilíbrio, né? A gente às vezes até é tentado a falar certas coisas ou agir de certa maneira, mas você segura. Esse é o que está com o progresso no meio do caminho. Aquele que faz o mal, e o exemplo que eu dei, que chuta o balde, né? Como a gente diz, esse ainda nem é sem noção. Ele nem começou a percorrer o caminho. E aquele que nem pensa mais, ele nem passa pela cabeça dele de ser maldoso, de fazer o mal para alguém, nesse o progresso já realizou. É isso? Uhum. Aqui é bem importante a gente entender que, como descreve o Livro dos Espíritos, né, as leis divinas estão escritas na consciência, né, de cada pessoa, de cada ser humano. E a pessoa vai tendo acesso a essa consciência à medida que ela vai se desenvolvendo ao longo das encarnações. Então, aquele que o mal é repelido, que a pessoa já tem a consciência que aquilo é mal e ele não vai querer entrar por aquele caminho, ele já se desenvolveu moralmente, ele já tem muito mais consciência das leis divinas e já não está se afastando dessas leis. Quando ele se compraz no mal, é porque ele não tem desenvolvido a consciência e ele não consegue perceber. Então ele, entre aspas, ignora a lei de Deus, né? E esse ainda é aquele que, imagina-se, né, pelo que a gente lê, estuda dentro da doutrina espírita, é aquele que digamos assim, Deus releva mais facilmente. Porque justamente você usou a palavra certa, ele ignora, nós somos criados simples e ignorantes, então em relação a muita coisa a gente continua ignorando por muito tempo, né? Agora esse que ele já sabe que está errado, ele já, né? E é que a consciência cobra e ele continua achando, não, mas eu não vou mudar, dá muito trabalho, eu não vou fazer a minha tal da reforma íntima, vou continuar sendo o que eu sempre fui, etc, etc. Esse é aquele que vai ser mais cobrado, né? Esse item aqui, eu gostaria que você comentasse alguma coisinha, eu acho que é do mesmo item anterior, não sei, está até entre aspas aqui, diz o seguinte, ó, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. O ponto que eu quero chegar aqui, Humberto, é que a gente está falando aqui de relação, de interação entre encarnados, né? Mas também não podemos esquecer que quando a gente pensa, e daí entra o pensamento, que mesmo é secreto apenas para os encarnados, mas para Deus e para os seres invisíveis não é secreto. Eles podem ler a nossa aura, nossos pensamentos, etc. E aí é fundamental compreender que quando nós pensamos e também agimos, e as nossas emoções, etc., se elas estão equilibradas ou não, elas determinam as nossas escolhas das companhias espirituais. Sim, exatamente. Como o Wilson falou, o nosso pensamento ele é uma energia e no plano espiritual se lê essas energias. A comunicação ela é em forma de intuição, de ler pensamentos e de perceber essas energias. Então é claro que eu com determinada energia, determinado pensamento constante, eu vou atrair energias do mesmo teor. Então se eu estiver constantemente pensando num crime, eu vou atrair espíritos criminosos que inclusive se comprazem nisso e que vão me incentivar.
Se eu busco, estou naquela fase como foi lido aí no texto, aquele espírito que está trabalhando, que tem dificuldades mil, mas ele está trabalhando alguma questão e procurando se melhorar, com o desejo de se melhorar, porque já percebe, já conhece as leis divinas, ele vai ter o auxílio, vai atrair todas essas entidades espirituais elevadas que estão aí para auxiliar seus irmãos menores, que somos nós, na nossa busca, no nosso trabalho, dentro da nossa disposição e esforço de se melhorar. Depois, se sobrar mais um tempinho, eu volto a palavra para a Andréia aqui. Aproveitando o ensejo, né, quase com esse mesmo título, tem uma mensagem no livro Estude Viva, que foi escrita a 8 mãos, digamos assim, né? Porque são 2 espíritos, Emmanuel e André Luiz, e 2 médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. Essa mensagem, a número 2, portanto, é psicografada pelo Valdo Vieira e de autoria do espírito André Luiz. Tua mensagem diz o seguinte: tua mensagem não se constitui apenas do discurso do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões, em torno dos sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes. Se traçares ligeira frase, num bilhete aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral do teu coração naquilo que escreves, articulando referência determinada, posto em que breve apontas o rumo das tuas inclinações. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha. Elegendo distrações, patenteias por eles os interesses que te regem a vida íntima. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes voam de ti ao encontro do próximo, à feição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e penses, fales e realizes, é substância real de tua mensagem às criaturas, e é claramente pelo que fazes às criaturas que a lei de causa e efeito, na terra ou nos outros mundos, te responde em zelando por ti. Que bonito, né? É muito bonito isso, porque é como se fosse uma oração de prestar atenção em cada pensamento, em cada palavra que a gente fala, né? Em cada ação, em cada atitude, e tentar sempre fazer o melhor, né? Fazer o melhor de verdade, não pela aparência. Fazer o melhor com aquilo que a gente tem à disposição, que são muitos estudos, muitos livros, de todas as abordagens. Não tem como dar desculpa, né, que não tive acesso à informação, né? Então é muito bonito isso da gente orar e vigiar, né? Vigiar o pensamento e a ação também. Todo trabalho difícil, toda conquista importante, né? Ela começa, tal qual a maratona começa pelo primeiro passo. Então, são as coisas simples. Se a tarefa é grande, tudo bem, a gente tem eternidade, pela reencarnação a gente vai voltar outras vezes, mas aquilo que você puder fazer hoje, nós, né, a gente fala de modo geral, temos que trabalhar isso, porque é um trabalho que terá que ser feito, é inevitável, né? Você quer comentar mais alguma coisa? O foco principal, o que a gente vai deixar como herança, como nossa bandeira. Como o Wilson falou, ninguém vai ficar famoso e vai ser lembrado, não é essa a ideia. Mas nossos pequenos atos, uma flor que você planta, uma atitude que você faz por alguém, se alguém mais tarde vai ter um sentimento de gratidão, às vezes nem te conhecendo, mas sabe que alguém me ajudou num determinado momento, tudo isso são vibrações que vão ficar nesse planeta. E que você deixou, vão ser como heranças que você deixou e que vão, vamos dizer, fazer parte dos teus conteúdos. E melhorando o mundo, né? A nossa contribuição no aqui e agora, vamos dar o melhor de nós, né? E todos nós temos o lado bom, todos nós. Temos, pelo menos em germe, as nossas sementes podem ser desenvolvidas moral e intelectualmente. Alguma coisa a gente sempre tem a oferecer aos demais. Grande abraço a todos.
Olá! No Fonte Allan Kardec, iremos comentar a respeito do livro Rejubila-te em Deus, que é um livro de psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Ele vai dizer então assim: florescer. As flores são a gratidão do solo em manifestação de beleza ao Criador. A vida estou em toda parte, em germe ou em desenvolvimento, delicada ou exuberante. Procura expressar-se em tons sublimes da solidariedade. Florescer é o destino de tudo e de todos. É compreensível que os acontecimentos dolorosos, tragédias, tragam uma certa perturbação. E muitas vezes a mídia aproveita desses momentos para ficar ali, então, alimentando o medo, a angústia e a insegurança. Nós sabemos que somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra de passagem e que a Terra é uma escola de formação. E cada experiência no processo existencial constitui a aquisição de um tesouro que se transformará em sabedoria para os enfrentamentos futuros. Desse modo, nunca lamentes a desencarnação de amigos, dos parentes, do familiar. A vida jamais se extingue. A morte não é o fim da vida, é o início de uma outra experiência. Quando começarmos a sentir muito angustiados, tristes, recorremos à prece, à oração, pedindo força, paciência, nutrindo os nossos corações de esperança para o enfrentamento. Porque nós, quando temos a confiança irrestrita em Deus, nós conseguimos atravessar os desafios da vida terrena com sabedoria, com segurança. O momento, todos os momentos, nos pedem calma, paciência, solidariedade, amor. Então pensemos nas flores, que é uma manifestação de agradecimento do solo. Que cada um de nós possamos florescer aonde quer que estejamos e que possamos enfrentar todos os fenômenos, todas as tragédias, todos os desafios com confiança em Deus, que venceremos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá! Hoje no quadro Cristo em Nós no Terceiro Milênio, falaremos sobre o óbolo da viúva e a caridade material. Lucas, no capítulo 21, versículos 1 a 4, narra que Jesus, estando no templo, defronte do gasofilácio, local onde eram depositadas as doações, observava a forma como as pessoas passavam por ali e faziam as suas doações. Muitas pessoas depositavam
um dinheiro em forma abundante. Num determinado momento, eis que uma senhora, na narrativa descrita como uma pobre viúva, faz o seu depósito, 2 moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Jesus, naquele instante, aproveitando para nos trazer uma lição, como até hoje, fala para os seus discípulos: em verdade vos digo que esta pobre viúva doou muito mais do que todos aqueles que por aqui passaram e deixaram das suas fortunas, daquilo que era abundante para eles. Ela, porém, doou do que lhe faz falta, doou daquilo que vai fazer falta até mesmo para as suas necessidades. E Carita, nas instruções dos Espíritos, nos fala justamente que há várias formas de nós fazermos a caridade. Nós nos equivocamos falando de caridade e esmola. Esmola é aquilo que nós damos, que nós doamos, que não nos faz falta e geralmente causa um certo incômodo, é humilhante para aquele que dá e para aquele que recebe. Já a caridade liga o beneficiário e o beneficiado, e de diversas formas ela pode se dar. E quando nós vamos refletir sobre essa passagem, sobre o óbolo da viúva, vemos aí que teve uma reflexão. Aqueles que por ali passavam e faziam das suas entregas, doavam daquilo que não ia lhe fazer falta. Porém, aquela senhora, para fazer aquela doação, ela refletiu, tem todo um sentimento, porque ela realmente doou valor que poderia para nós ser simbólico ou não ter valor algum, mas para ela faria uma extrema necessidade. Lembremos que mesmo diante da esmola, ela é necessária. Hoje, na situação que nos encontramos, auxiliando aqueles que têm menos. Porém, essa caridade que nós falamos, a caridade material, muito auxilia aqueles que têm menos que nós, aqueles que necessitam saciar sua sede e a sua fome. E não há nenhum de nós que não possa auxiliar de alguma forma. Se nós não podemos contribuir financeiramente, mas nós podemos nos mobilizar, porque temos uma rede de amigos para chamar a atenção daqueles que dispõem de recursos e que podem levar o auxílio àqueles que tanto necessitam. E assim se faz a caridade material, desde que a caridade material é aquela que é feita sem intenção de receber algo em troca. Fazemos com o intuito de auxiliar. Este é o óbolo da viúva, dar daquilo que vem do seu íntimo, auxiliando o outro, embora o sacrifício que você irá fazer, que nós fazemos diante desse auxílio. Que assim possamos refletir, prezados amigos, auxiliando da melhor forma possível. Jesus nos abençoe.